Eu sempre digo que esse tipo de atividade traz grandes alegrias, porque nos permite encontrar grandes e velhos amigos, e hoje é um desses dias que eu estou encontrando um irmão querido que foi vereador comigo, ou eu fui vereador com ele. Tive a honra de poder participar de uma viagem a Israel junto com ele, foi meu companheiro de quarto e companheiro de grandes bagunças. Meu queridíssimo irmão Chico Alencar, como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Ronaldo, estamos aqui teimando na vida, né? O tempo passa. Jogando na prorrogação. Jogando na prorrogação, mas cheio de gás, graças a Deus, graças aos amigos, graças a tudo de bom que a vida oferece pra gente. Às vezes a gente desperdiça, não percebe, mas também a recíproca é inteiramente verdadeira. Você é uma pessoa que sempre me espanta. A sua energia, a sua loucura saudável, sua paixão pela vida é algo raro. Mas vamos lá, estou aqui às ordens de novo. Tomara que os nossos telespectadores possam curtir esse papo franco, papo reto. É isso aí, Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Chico, existe uma questão que eu tenho sido obrigado a discutir com as pessoas da minha comunidade, e a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que vale a pena, porque há pouco tempo atrás alguém veio com uma gracinha aí, você levou aquele cara para Israel, não sei o quê, e ele estava posando com uma bandeira nazista, não sei. Eu falei, porra, cara, tu tá maluco? Chico Alencar é democrata, mesmo que ele não goste de A, B, C ou D, que não é o caso, ele é democrata. Então, se existe essa história, é alguma coisa que passou despercebida para ele. Então, você pode explicar essa coisa? Em alguma passeata, alguém abriu alguma bandeira com a cruz suástica? Foi o símbolo da estrela de Davi com a cruz suástica? Você se lembra de alguma coisa disso? Olha, eu não tenho certeza. Teve um episódio na época de um desses conflitos do governo de Israel com o território palestino e tal. Depois de uma certa idade a memória não fica acurada e viva, apesar de eu ser professor de história. E depois alguém disse que na foto da caminhada fomos até no consulado de Israel, em Copacabana. Mas tem muito tempo, né? Tem. Isso é coisa de 15 a 20 anos para trás. Por aí. E depois me parece que alguém tinha uma charge onde a estrela, lá na caminhada, alguém que eu nem vi, estava lá atrás, alguém na caminhada tinha essa estrela de Davi. Com a cruz suástica. Estilizada para suástica. Suástica que simboliza o que há de condensação de podre na humanidade. Sempre achei isso, desde que me dei por gente de conhecer um pouco a história. Pois é. E todo mundo que foi meu aluno, eventualmente tem algum telespectador aí que foi meu aluno das centenas ou milhares que tive. E aí tinha essa foto, mas isso foi um episódio que alguém reclamou e logo foi inteiramente esclarecido à época. E as pessoas gostam de ficar repetindo. Claro, mais recentemente teve uma história de uma queima da bandeira de Israel. Eu nem estava nesse ato. Aliás, atribuiu isso também ao Milton Temer, que estava lá, botaram uma setinha no vídeo, não era ele, inclusive. Na verdade, isso foi um candidato a vereador do PSOL. Foi, o Babaca. Que estava no ar. Babaca. Mas não sei se ele estava lá queimando, exatamente. Mas eu queria ver esse cara fazer isso na minha frente, para dar umas porradas nele. Não, mas aí ia dar briga, ia dar polícia. Mas não dá, isso é legítima defesa. Olha, qualquer posição estreita, qualquer posição sectária, eu acho que ela se desfaz por si mesma. Ela já contém o germe da sua própria insuficiência. Então, esses episódios não se sustentam porque eu sempre defendi, inclusive quando fui na faixa de Gaza, onde estive há 2 anos atrás, quando fui com você naquela comitiva em Israel, conversamos, inclusive, foi uma viagem absolutamente democrática, conversamos com todo mundo, estivemos na fronteira com o Líbano, sempre, quando eu estive no Egito, eu sempre disse, olha, o Estado de Israel é uma realidade do mundo contemporâneo, do pós-guerra, e essa ideia de jogar os judeus ao mar, ela não procede, ela não tem cabimento, ela não deve estar colocada aí. O respeito à soberania dos povos e ao Estado de Israel. Você pode criticar o governo, as políticas que são feitas, mas isso é algo que está fora de questão. Então isso para mim está mais do que resolvido. Eu
sou filho da cultura judaico-cristã que marcou a minha personalidade, que marca o meu ser no mundo, né? Para o bem e para o mal, né? A gente tem muita culpa, muito grilo, e também muito sonho, muito ideal de justiça, muita busca da verdade. É isso que me constitui. Eu dei aula no Scholem Naleichin, dei aula no Eliezer Steinberg, sempre tive relações com muitos amigos de origem judaica, de formação judaica. Eu fui sempre um goi muito bem aceito pelos Yiddish. Mas você sabe que a nossa relação é de fraternidade total, absoluta, e se por acaso eu desconfiasse que você tem qualquer vírgula de senão com relação a essa questão, nós não estaríamos conversando e nem nos amando como a gente se ama há tanto tempo, lógico. como dois irmãos, que eu sei que nós somos há muito tempo e vamos continuar sendo. Ô Chico, vamos voar do Oriente Médio para o Rio de Janeiro. Não nesses aviões que estão pegando fogo aí, avião etíope, avião americano, não. Vamos deixar nem jatinho da FAB. Também não... Agora todo mundo andou de jatinho da FAB, os caras gostam de futebol, rapaz. Pois é. Ministro, deputado, senador, todo mundo gostou de futebol. Traz namorada. Maravilha, que coisa louca. Mas vamos voar do Oriente Médio aqui para a nossa pátria querida, o nosso Brasil. Ô Chico, onde é que nós vamos parar com tanta manifestação? Olha, eu acho que a gente vai parar em mais democracia, e é minha expectativa e minha esperança, em melhor uso do dinheiro público, em menos demagogia, em mais qualidade política. Porque, na verdade, essas manifestações, elas de um certo modo surpreenderam, porque o povo vivia muito acomodado, numa certa letargia, numa indiferença, que eu prefiro chamar de insatisfação conformada, porque nessa era Lula, que eu ajudei a construir, sendo do PT até 8 anos atrás, quando chegamos ao poder eu comecei a perceber que várias das nossas proclamações de vida, de campanha, de palanque, estavam sendo esquecidas e o adversário de ontem virava o amigo de agora, o aliado. Então teve uma crise muito grande e eu tive que fazer esse trânsito até para eu, que sou um homem da vida parlamentar e de partido, sair do PT, ajudar a construir o PSOL, que é uma construção difícil, partido é uma coisa complicada. Tem um amigo, Léo Lins, que diz que o pior partido é aquele no qual você está, porque você conhece as mazelas por dentro. Mas é uma aposta que vale a pena. Então, eu vejo que na era Lula se criou uma expectativa nunca realizada de mais justiça, mais igualdade, mas também de muita política compensatória, bolsa aqui, bolsa ali e tal, e muitos setores populares ficaram não só imantados pelo inegável carisma do presidente da República, né, que tem uma capacidade, uma intuição, né, impressionante, rara, mas também ficaram meio iludidos que tudo vai bem. Recentemente, Ronaldo, saiu uma pesquisa que eu achei muito interessante. Índice 2 meses atrás, índice de aprovação da presidenta da República, da postura dela. Quase 70%. Mais de 70% até. Aí quando você entrava no detalhe, o que você está achando da política de saúde, de educação, de transporte, qualidade de vida, tudo abaixo do razoável. Então há um descompasso. Como a política no Brasil é muito personalizada, a figura é valorizada, respeitada, as políticas que ela implementa são uma titica. E isso eu acho que agora essa dissociação, essa esquizofrenia acabou. Então o povo começa a perceber que tem muita coisa ruim, que não dá mais para ficar esperando. A Copa do Mundo, quer dizer, os preparativos para a Copa, os gastos com estádios de futebol, embora se fale sempre do legado, de obras que vão servir para a população o tempo inteiro, o que ficou evidente, que por exigência da FIFA para a Copa das Confederações, aquele caderno de encargos, foi muita grana pública para construir estádios, alguns faraônicos, alguns suntuosos. Lá em Brasília é curioso, você sai de um hospital público, o melhor que tem, o mais demandado, que tem aparelho de raio-x quebrado, filas intermináveis, aqueles problemas terríveis da nossa saúde pública. De cara com o Mané Garrincha. Você olha assim, tem lá o imponente Mané Garrincha, né? Que é bonito pra caramba. Aí aquilo é muito didático. Falou, olha, Chico, dinheiro no Brasil tem para se investir. Então isso que eu queria saber de você. Qual é a sacanagem, meu amigo? Qual é o problema de construir hospital? Qual é o problema de pagar professor? Qual é o problema de fazer saneamento básico? Por que os caras não fazem, cara?
Pois é, isso aí eu acho que é a raiz do nosso subdesenvolvimento, do nosso atraso. Será que o povo sacaneia tanto os parlamentares que quando eles se elegem, eles ficam com raiva de quem votou neles? Não, não é isso, porque na verdade o parlamentar hoje em dia está com muito pouco poder. Mesmo no nosso tempo, final da década de 80, na Câmara de Vereadores do Rio, a gente tinha alguma força, fizemos a lei orgânica, a Constituição do município, tinha embates lá, fim de semana a gente fazia discussão, até 3 votação. horas da manhã. Exatamente. Ali a gente tinha mais poder no início, no alvorecer da Constituição Cidadã de 88, saídos da ditadura. Depois foi criando o tal presidencialismo de coalizão, os municípios e estados foram perdendo recursos, ficando cada vez mais dependentes do poder central, e com isso o poder legislativo virou um mero carimbador de decisões do executivo. Então a questão central está nos executivos, em políticas públicas continuadas, de longo prazo, que tenham continuadas, eu disse, tenham continuidade, pode até mudar o governo, mas a política de saúde, a política de educação, na medida que a população aumentou e que as demandas cresceram, fala-se assim, um monte de gente aí nos últimos 10 anos, da era Lula, PT, Dilma, ascendeu a uma classe C, né, essa classificação por letras. Inclusão social para 40 milhões de brasileiros. Uma Argentina inteira entrou no mercado da linha branca de produtos, do carro usado, seminovo agora, de um patamar de consumo. E começa a exigir também, olha, eu quero educação, eu quero saúde, porque pode comprar a televisão lá, novinha, e se endividar, mas não tem dinheiro para pagar uma escola boa, particular, começa a dever. E muito menos um plano de saúde que atenda. Aí fala, poxa, alguma coisa pública eu tenho direito. Quando busca não tem? O posto de saúde, o hospital, a escola pública, sabe que ela é precária, que ela é insuficiente. Então, e tem um outro elemento, Ronaldo, que gera uma insatisfação cotidiana, fica dentro da gente. Eu moro em Santa Teresa, às vezes vou a pé para o centro da cidade, volto, vou trabalhar não de jatinho da FAB, mas de avião, Rio, Brasília, Rio. Avião de carreira, avião você paga a passagem. Claro, tem cota do parlamentar para esse deslocamento, que é razoável para a gente exercer. A gente tem excelentes condições para exercer. Você tem casa em Brasília? Você mora lá um pouco, fica em um hotel? Fica em um hotel, tem o auxílio moradia. Mas não tem um apartamento lá funcional, isso não existe? Não. Tem 300, são 500 deputados, então tem fila. Tá certo. E é muito grande também. Eu já fiz uma proposta até por escrito para dividir. 2 para cada cada 2, que aí dá. E são o quê? 450 metros quadrados cada apartamento. 4 quartos. Não dá, é um desperdício. Mas aí fala, não, isso é do patrimônio da União, não pode ser reformado. Essas burocracias que também emperram demais a máquina pública, e o povo está revoltado com isso. Muito bem, o que a maioria do povo não tem essas facilidades que nós temos, tem que se deslocar, basta ir numa fila de ônibus no final da tarde, ali na Avenida Chile, no terminal Américo Fontinelli, atrás da Central, ali na Praça Quinta. É um sufoco. Às vezes eu tenho que ir à Zona Oeste para um debate, 6, 7 da tarde, da noite, aí eu fico olhando a Avenida Brasil engarrafada, aqueles ônibus, as pessoas sentadas, dormindo, às vezes dormindo em pé, segurando balaús. O trem, o metrô, que no Rio é ridículo em termos de tamanho, é uma linha reta, assim, burra, não se fez o plano circular, e para Barra não se pensou nisso também, vai dar problema. É um sufoco, você entra uma sardinha em lata, a porta fecha com dificuldade. Isso vai gerando um descontentamento, a pessoa fala, porra, a qualidade da minha vida é muito ruim, eu gasto 2 ou 3 horas para ir e voltar do trabalho. Aí a pessoa já fica irritada, quer dizer, tem um caldo de cultura nas grandes metrópoles que qualquer faísca acende. Aí junta isso, com o aumento da tarifa, você não sabe por quê, e como aconteceu, eu acho que um elemento que provocou essas manifestações fortes de junho foi a desmedida violência policial, a repressão, porque o policial também, ele também pega esse trem, esse ônibus, ele também vive esse sufoco. Aí ele também desmanda, que se gastou, que tem cigarro de bomba. Agora, a gente está vivendo uma época de demanda de tudo. É interessante, eu acho rico essa explosão da cidadania e até patética e às vezes risível. Em Belo Horizonte, a garotada pegava os cartuchos das bombas arremessadas pela PM e descobriu lá que estava vencida a bomba de gás lacrimogêneo. Já fizeram movimento.
estão tacando bomba fora do prazo de validade, isso é contra o direito do consumidor, de levar porrada. Mas, em Goiânia, que eu tive lá e peguei a rabeira de uma manifestação, numa quinta, sexta-feira. Aí tinha um rapaz com cartas, estou aqui pelo Vitor Hugo. Eu falei, pô, que bacana, lutando, jovem ainda, mas lutando pelos seus filhos. Aí eu vi que ele não tinha filho, nem tinha... Tinha cara de quem tinha filho. Jogava água fora da bacia. Isso é homofobia. Tá certo. Aí eu falei, pô, mas quem é o Vitor Hugo? Ele falou, olha, tá aqui. Era o cachorrinho dele. Um Lili, um Lulu. Porque você não sabe como é que tá o preço da ração. Tá então, certo. eu acho esse destampatório geral... Engraçado. Mostra que, primeiro, pertinente. Os eleitos, os políticos, os partidos... não têm o monopólio da representação. Nós não representamos toda a sociedade brasileira e tem que se reconhecer isso. E o povo quer outros canais de expressão e outros veículos para ser ouvidos. Então eu acho que isso é muito bom, em tese. Agora, esse tudo pode também acabar em nada. Se o gigante voltar a adormecer, eu vejo lá no Congresso. Vem cá. Será que esse negócio vai continuar depois do recesso? Eu falei, acho que vai. Vai ter ascensos e descensos e tal. Aí a turma está votando, está trabalhando, matérias boas saindo da gaveta, mas tem que ser como bom feijão, cozinhado, na pressão. Estamos encerrando o primeiro bloco dessa conversa maravilhosa com Chico Alencar. Não sai daí porque nós vamos conversar mais sobre as manifestações brasileiras a respeito da insatisfação do povo. E no terceiro bloco nós vamos falar do nosso Flamengo, porque ninguém é de ferro. Já já voltamos. Ô Chico, uma coisa que me chama a atenção é que apesar de que muita gente foi para a rua, a esmagadora maioria ficou em casa. E essas pessoas que ficam em casa, elas pensam. E seria interessante a gente saber o que elas pensam. Quantas pessoas estão satisfeitas com essa circunstância que nós estamos vivendo hoje? E que não saem de casa porque de uma forma velada ou muda apoiam essas dificuldades todas porque passam os outros cidadãos? Ronaldo, eu não creio que o fato de não ir à manifestação, não estar lá presencialmente, de corpo e alma, significa não concordar com elas ou estar satisfeito com a situação. Porque é impossível, salvo em épocas muito excepcionais e situações assim atípicas na história da humanidade, tá todo mundo na rua, né? É muito expressivo que no Rio de Janeiro nós tenhamos tido em torno de 1 milhão, sem nenhuma estrutura organizativa chamando, nenhuma máquina estatal até convocando, facilitando. Você acredita que os convocadores tradicionais estão com ciúme? Ah, sem dúvida. Eu uma vez, agora há pouco, numa reunião até do meu partido, vou fazer uma pequena inconfidência aqui, teve um companheiro daqueles militantes, falou assim, olha, de fato a gente não tinha condição de liderar aquela massa. Eu já fiquei feliz de não ser escorraçado lá, porque todo mundo sabe que eu sou do PSOL, mas que eu queria assim muito, como eu queria hegemonizar aquela multidão. Então, mas é impossível, isso, né, cara? Não, é um fenômeno que... A anaconda dobrou de tamanho e está mordendo aí quem aparece para chatear. E olha, sai da internet, é um fenômeno novo, né? As nossas categorias tradicionais de análise dos sociólogos, cientistas políticos, politicólogos, militantes, partidários, elas têm que ser revistas porque é um fenômeno novo. Assim como se fala em democracia direta, tem a mídia direta. A pessoa vai lá no Face, se comunica, cria uma rede. Isso já existia há algum tempo, mas não se mobilizava o suficiente. Eu vi, por exemplo, 2 milhões de assinaturas pelo Fora Renan Calheiros, que era presidente do Senado, recebeu fortes denúncias de corrupção, renunciou, não segurou a onda, continuou senador e 2 anos depois voltou, está lá presidente do Senado, eleito inclusive... E as pessoas esqueceram dele? Esqueceram. E é interessante como ele muda de ideia com uma rapidez incrível. Bom, Primeiro ele viajou no avião para ir num casamento representando o Senado. Que era legítimo. Não tem problema nenhum. No dia seguinte ele foi lá e devolveu o dinheiro correndo. Exatamente. Como o Senado, um dia ele disse assim, não, vamos manter a suplência de senador do jeito que está. Pegou mal a beça, no dia seguinte mudaram tudo. Agora, Chico, esses caras são passíveis de diálogo
Porque nós dois temos opiniões sobre a vida política, sobre a sociedade, em alguns aspectos muito diversas. Sem dúvida. Mas nós temos diálogo e temos capacidade de nos comunicar porque nos respeitamos. Essas figuras são dignas de respeito, na tua opinião? Como é que funciona a relação do deputado federal pelo Rio de Janeiro com o senador por Alagoas, que virou presidente do Senado 2 vezes? É uma relação em que você não confia, né? Quer dizer, falta esse elo da amizade, da franqueza e da alta política, que é a confiabilidade. São pessoas que têm uma trajetória errática e enganosa, então não dá para confiar. Você tem que lidar, porque está lá, é um espaço de representação. Nós mesmo, no tempo de vereadores... Tínhamos muitos com quem a gente não gostaria de estar... As nossas divergências entre nós eram explicitadas na política, em nível elevado, mas tinha gente ali que estava para fazer negócios por baixo do pano e você sabia quem era. Todo mundo sabe quem é quem ali. Claro. E aí você mantém uma relação, porque você tem que ser bem educado, dar bom dia, boa tarde e tal, mas manter uma certa reserva, não dá para ter muita intimidade, senão você acaba se sujando também. E assim é no Parlamento Nacional. Mas voltando àquela questão, eu gosto muito de escutar as conversas, quando eu estou andando na rua. Na minha casa, eu moro numa vila pública. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa que não foi e nunca iria às manifestações, não tem pique, ânimo para isso, mas falando assim, poxa, fazer um dia uma manifestação de 500 mil, ir lá na frente do Palácio Guanabara no outro dia e tal, isso tudo bem, é bacana, mas não muda nada. Tem que ficar um mês inteiro parado, agitando, aí eles vão mudar. Quer dizer... Tem uma ânsia de mudança muito grande, as pessoas querem, elas delegam aos outros a sua indignação, mas é ilusão querer que 6 milhões de cariocas, para falar de uma cidade que tem muita informação, muita politização tradicionalmente, é impossível. Na humanidade, sempre quem vai assumir as rédeas, a direção, a liderança, assim como nas igrejas, assim como nos partidos, assim como nos clubes, é uma minoria que tem mais a vocação, sem dúvida, o espírito do coletivo. Agora, é claro, quanto mais gente se envolver, melhor, porque também isso dá responsabilidade. Ô Chico, vamos falar um pouco do teu partido, do PSOL. Eu me lembro muito bem que você sentado aqui comigo, às vésperas de tomar a decisão de mudar de partido, nós conversamos bastante sobre isso. Você estava muito angustiado, estava, enfim... trocando um dos teus ideais de vida, que foi ter formado um partido que saiu da linha na qual você acreditava. Quer dizer, as pessoas levaram o partido a sair dessa linha, você acabou indo para um partido novo, fundando um novo partido. E é um partido que tem uma série de dificuldades e também uma série de coisas positivas e coisas interessantes. Eu, de fora, fico analisando o seguinte. O Freixo foi um candidato que teve muito voto e contra candidatos pesados e que poderia novamente agora vir disputar uma cadeira de governador no estado do Rio de Janeiro. Eu conversei com ele na semana passada, ele esteve no meu programa de rádio, batemos um papo de 1 hora e ele me disse que ele não quer ser candidato em 2014, ele quer ser candidato em 2016. Provavelmente já deve ter explicitado isso publicamente lá no candidato grupo majoritário. Majoritário, é. Ele quer ser candidato a prefeito, pelo que eu entendi, e não candidato a governador agora. Eu pergunto a você o seguinte, o pessoal tem um ideário muito próprio. Sem fazer alianças é possível chegar ao governo? E depois, ganhando a eleição, é possível governar puramente, com a pureza partidária, dentro do âmbito do próprio partido? Sem alianças que não sejam programáticas, é possível, embora muito difícil, chegar ao poder. Assim como a gente, talvez há 2 meses atrás, falasse, olha, duvido, é impossível 1 milhão de pessoas irem para a rua por mais transporte de qualidade, educação e saúde contra a corrupção. É impossível. Eu diria isso. Acho que qualquer 1 milhão de pessoas no dia 20 de junho, 24 de junho, sei lá, ir para a rua falar isso, no Rio ou em São Paulo, sei lá onde, ou mais de 650 cidades brasileiras no mês de julho
terem manifestações nesse sentido. Isso é impossível, não está programado, isso é louco. Aconteceu. E aconteceu. Por isso que eu acho que... Você acha que o pessoal pode ser canalizador dessa insatisfação? Parte dela, sim. Embora o pessoal fale, fora todos os partidos, nenhum me representa. Mas na hora de votar o cara tem que fazer umas coisas. E além do mais, a gente não está com esse marco da velha política. O nosso slogan é um novo partido contra a velha política. A gente tenta fazer, tem os nossos problemas, as nossas mazelas, não somos puros, perfeitos, não vemos com aquele papo antigo do PT, de Vestal, né? Agora, eu acho que você tem que confirmar essa saudade ou radicalidade, saber o limite da necessária intransigência em termos de ideias, de propostas, e é possível ganhar. Agora, governar, você tem que fazer uma aliança, em primeiro lugar, com a sociedade, que a maioria da sociedade, saiu uma pesquisa recente, 81% dizem que os partidos são corruptos. Então a maioria da sociedade não confia na instituição partido. Você pode criar mecanismos de envolvimento da população, mas é claro que tem parlamento. Ninguém aqui defende fechamento do parlamento, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, do Senado, da Câmara Federais. Então, você tem que negociar ali, mas negociar é diferente de fazer negociata. Você tem que trazer a proposta, ver o que as forças políticas dizem a respeito dela, ver onde é possível transigir sem descaracterizar determinada medida e onde tiver que ir para o pau, você tem que mobilizar as forças sociais de mudança para pressionar o próprio parlamento. Você vê agora a pressão acabou funcionando. Então é um jogo difícil, trabalhoso, mas não é impossível não. Nada deve parecer impossível de mudar. Só esclarecendo, nossa figura admirável, Marcelo Freixo, ele teve quase 1 milhão de votos para prefeito, ele exerce o mandato de deputado estadual, o horizonte é de uma recandidatura a deputado estadual, para, com isso, sendo eleito, evidente, muito bem votado, espera-se, continuar aqui na cidade, no estado, pelo menos ele expressa essa visão, não sei se falou isso no programa, aí sim, em 2016, né, não vai ter o polo Eduardo Paes mais, porque já está no segundo mandato. É novamente governo, é 2016... É prefeitura, é votação para municipal. Tá certo. Porque não vai ter reforma política que altere isso até lá. Ele quer ser candidato a prefeito. Isso, com amplas chances, eu creio. Quem claro. vier do outro lado. Essa eleição só não teve segundo turno porque os demais candidatos, à exceção do Eduardo, que ganhou a eleição, no primeiro turno tinha 20 minutos de televisão, a aliança partidária dele, o leque era tão grande que uma vez eu perguntei, vem cá, fala aí quais são os partidos da sua coligação. Ele falou, pô, tá de sacanagem, eu não sei, não consigo dizer de cor. E mais, ainda eu tinha perguntado, se você falasse e acertar, eu falei, o que é que significa PRTB, P não sei das quantas. Então é uma geleia geral, uma sopa de letrinhas, a maioria legendas de aluguel. O cara é dono do partido, recebe aquela graninha do fundo partidário, que não é irrelevante, e depois negocia. Olha, eu garanto mais 1 minuto de televisão, quantos segundos, não sei das quantas, vamos fazer uma aliança. Esse tipo de composição o pessoal não vai fazer. De forma alguma. Por isso que o leque fica bem estreito, né? Mas o Freixo conseguiu quase 1 milhão de votos, com uma militância muito ativa, tinha uma camiseta linda, não recebo R$1, tô na rua por... Não, amarela. Não recebo R$1, tô na rua por ideal. Isso já foi da eleição de 2010 até. E isso é bacana, comovente, você empolga a juventude. E a presidência da República, mas, acaba. Só para eu dizer, a gente não fez nenhuma aliança, inclusive na proporcional, e elegemos, você sabe como é difícil, 4 vereadores na cidade do Rio de Janeiro e 3 em Niterói. 5. Eliomar Coelho, Renato 5, Paulo Pinheiro, que é um grande companheiro, e o Jefferson Moura. Esse eu não conheço, não tive a alegria de conhecer ainda. O Jefferson está meio enamorado pela rede da Marina Silva, está enredado nesse caminho, mas tudo bem, tem esse direito. Niterói, olha, Niterói nós temos 3 vereadores também. Mas você acha ruim a Marina? O Renatinho, o Paulo Eduardo Gomes e Niterói não conheço, não sei dos caras de Niterói. Mas e o Henrique Vieira, que é um jovem também. Como é que é o papo com a Marina? Não serve para vocês? Não, tem papo, mas a gente tem algumas... A gente acha que a Marina, ela expressa... Ela é pouco firme em algumas posições, muito fluida, para fazer a mediação com segmentos religiosos muito conservadores, né? Ela fica meio gelatinosa, assim, é uma figura pública admirável, tem muitos méritos, muitos valores, eu tenho uma relação pessoal com ela muito bacana, muito fraterna, mas num primeiro turno,
o PSOL quer ter sua fisionomia própria na eleição, como teve com Heloísa Helena em 2006, como teve com Plínio de Arruda Sampaio em 2010. 2014, não, é isso. Nós teremos uma candidatura própria e nosso grande objetivo é eleger uma bancada federal expressiva, porque só 3, apesar da gente dar trabalho, lá saiu recentemente uma pesquisa do Congresso em Foco, dos 167 jornalistas que cobrem a Câmara, eles consideraram os 5 deputados mais atuantes, entre eles os 3 do PSOL estão, Ivan Valente, Jean Willis e eu. Agora essa enquete está na internet, quem quiser votar lá, tem 25 deputados e 15 senadores. Uma pergunta, o Jean Willis, Prêmio Congresso em Foco. O Jean Willis vai se inscrever na Nath Morta Cura Gay? Não. Não, porque ele sabe que a orientação sexual dele não é uma doença. É verdade. Isso é um absurdo. Como é que pode o troço Bom, desse? é tão absurdo que o próprio autor, deputado João Campos, do PSDB, contra, inclusive uma nota lá do partido dele, já retirou a proposta. Estamos encerrando o segundo bloco com Chico Alencar e vamos agora falar de fundamentalismo religioso, que é a proposta dele, da gente discutir, e Clube de Regatas do Flamengo, porque ninguém é de ferro. Outro fundamentalismo. Para nós flamenguismo. Para nós é. Já voltamos, não saia daí. Ô Chico, há uns dias atrás eu levei no meu programa de rádio um sheik muçulmano, brasileiro, e o presidente de uma instituição também muçulmana. E fomos fazer um debate sobre o que está acontecendo no Egito, sobre o que aconteceu na Tunísia, sobre o massacre sírio e, obviamente, acaba caindo na questão palestino-israelense ou israelense-palestino. Tudo isso, na minha avaliação, tem a ver com fundamentalismo religioso. Fala um pouco disso. Pois é. Ô Ronaldo, eu acho que a espiritualidade é inata ao ser humano. Espiritualidade, por exemplo, tem a ver com a arte. Você tem a arte na família, na sua descendência, na sua contribuição para a humanidade, seus filhos, né? Tem a ver com a crença. E tem a ver com a crença também, porque a arte é algo que vai além de você próprio, é uma criação e é um diálogo com o eterno. Assim é a literatura, assim é o teatro, assim é a música. Tudo isso faz parte daquilo que eu chamaria espiritualidade humana, que pré-existe, quer dizer, existe antes das religiões, que são construções históricas, das igrejas. O ser humano está caminhando aqui, erguido sobre 2 patinhas, há cerca de 2 milhões de anos, essa forma humana. As igrejas, as religiões surgiram há 8 mil anos, bem menos, né? As igrejas contemporâneas há menos tempo ainda, mesmo as mais antigas e tradicionais. Deus mesmo, para aqueles que creem, não tem religião. E o direito de ser ateu é sagrado, por paradoxal que pareça a expressão. Então, o que o fundamentalismo religioso pretende? Ele existiu em várias épocas da história da humanidade. Ele é uma ignorância, ele é um atraso, ele depõe contra a inteligência que o ser humano tem que cultivar e desenvolver. Ele pretende fazer daquele dogma de alguns uma verdade absoluta para todos. E fazer com que as instituições do Estado moderno, do poder político, acabem sendo consagradas por essas concepções e aceitando elas como verdade absoluta. Eu não sei se no seu programa de rádio esses companheiros aí muçulmanos defender o Estado Islâmico, mas eu acho... Não, ao contrário. Eles são democratas, são muçulmanos convictos da religião que eles têm. Um deles explicou, a meu pedido, o que é o xiismo, o que é um muçulmano xiita e o que é um muçulmano sunita, é muito interessante, eu posso... eu não sei se você conhece isso, se sabe. Muito por aí, muito simples, são 2 frases. O muçulmano xiita, ele acredita que os descendentes de Maomé têm que ser os reguladores da religião muçulmana, e o sunita, ele pensa que esses sujeitos têm que ser eleitos. Então, é uma vertente democrática do pensamento muçulmano, e o outro é uma vertente mais autoritária desse mesmo pensamento. É mais ou menos por aí. E nós estamos lá num debate franco e aberto, muito interessante, e são 2 pessoas muito boas. Assim como eu também sou
alguém que acredita que o pensamento humano ele não tem dono, ele vai para onde ele Claro. tem que ir, e a gente tem que respeitar as diferenças, senão não tem Claro, papo, não dá para conversar. Né? Pois é, agora o fundamentalismo ele quer um Estado, um poder público comprometido com uma religião. Então, por exemplo, no Irã tem o Estado dos ayatolás, que tem a última palavra em tudo, mesmo que se eleja, a população eleja presidente. Então, é uma excrescência. Pelo menos você tem que respeitar toda a tradição cultural, a história, mas é esquisito. Eu estive no Egito recentemente, no Cairo, já em plena, já tinha acabado o governo, a ditadura do Mubarak, ainda não tinha havido a eleição do Mursi. Não tinha sido eleito. Estava num processo. No período de transição. E eu via lá que a grande discussão era isso, o Estado laico ou o Estado religioso. Você gostou do Egito? Eu tive muita dificuldade lá. Não me adaptei lá, não gostei muito. Eu fiquei muito pouco tempo, ali mesmo uns 2 dias só, e fui na Praça Tahrir, às vezes fiquei meio assustado, poxa, eu ia lá com essa cara ocidental, apesar... Tinha violência lá? Tava um clima tenso, muita mobilização. Dá para cortar no ar, O pessoal lá do hotel pedia para eu ter muito cuidado, mas eu gosto de andar a pé, sentir os cheiros e tal. É um país em ebulição, né? E o Rio Nilo ali, aí eu tinha uma visão meio idílica de historiador do Nilo, muita sujeira, né? Espetacular, A história é linda, as pirâmides, mas muita gente pedindo dinheiro para todo lado. E as pirâmides agora estão dentro da cidade. Estão, impressionante. Já viu que coisa impressionante? Agora, a esfinge e tudo, cara. O que me chamou a atenção, me impressionou muito, em Gaza ou no Cairo, é a fé dos islamitas. Como é que você viu Gaza, hein? Porque eu não vou lá há muito tempo. Tá ali na beira do mar. Nós fomos a Bizei, foi. Lá em Gaza. Agora, há muito tempo eu não chego lá perto. Eu fui na cidade de Gaza mesmo e tá ali, né? Uma sobrevivência, uma tensão permanente, uma radicalidade. É uma cidade bonita, tem um aspecto interessantíssimo. Linda, a orla marítima é maravilhosa. Aquele mar lindo. Espetáculo. Ali. Agora, vive uma tensão permanente, o governo é do Hamas, a gente conversou. O que eles querem com Israel? Eu não quero aceitar Israel, eu não vou aceitar. Não aceitam, mas o próprio presidente lá, o chefe máximo, né, ele que tinha perdido um filho, né, ele falava que ele reconheceu que tem que conviver. Então por que não começa a conversar? Pois a busca é essa, né? Mas você sabe que também no Israel tem os radicais que não querem conversa. São os fanáticos pelo lado de cá. Exatamente. Não é diferente. Pois é. Não é diferente. A gente aqui, na nossa mídia, a gente faz a crítica que tem que fazer ao fundamentalismo judaico. Exatamente. Agora, o fundamentalismo religioso, por exemplo, ele acaba impedindo a liberdade religiosa. Apesar de eu ter reconhecido a fé, é bonito quando começa naquelas mesquitas. Os caras chamam pro praia, são 5 vezes por dia. É a sexta-feira, né, o dia sagrado. É a sexta-feira. Aí eu vi muita gente que não cabe nem nos templos, numa atitude orante, assim, muito piedosa, muito convicta. Isso é bonito. Eu falei, poxa, eles são mais religiosos do que os cristãos ocidentais, aparentemente. Então isso tem que ser respeitado. Agora, a diversidade. Eu não posso, de maneira alguma, achar que aquilo que é objeto até de meu dogma de fé tem que obrigatoriamente ser a fé do outro. E aqui no Brasil tem muitas neopentecostais cristãs que têm essa concepção. Se você não reza na minha cartilha, no meu catecismo, você está em perdição, em pecado, é um irmão decaído que merece o meu amparo, mas de cima para baixo. Isso é de uma arrogância, de uma prepotência. Você sabe que eu fiquei preocupado com a frase do Feliciano, quando ele diz que não tem problema não, a gente não discute isso aqui agora, mas no próximo parlamento nós vamos ser a maioria. Pois é um perigo, isso né? É a maior arrogância que eu ouvi falar nos últimos meses mas aqui no Brasil. Mas eles têm, e olha, na verdade tem muita gente que fala isso, mas que está na verdade adorando o Deus dinheiro, porque hoje em dia, em muitos casos, abrir uma igreja virou um negócio. É o bezerro de ouro, né? Virou um negócio. Você tem altas fortunas aí, você explora a boa-fé do povo, a ingenuidade, Agora é impressionante o que as televisões estão coalhadas desse tipo de questão e os caras vendendo aquelas... Você vê, espaço de televisão é caro, agora você liga o rádio também, de manhã cedo, de tarde, de noite, tem rádio televisão, que só vão é aquela servir coisa, para isso. Quer dizer, o povo muito sofrido, às vezes não crê na sua própria força, aquele
pregador é um amparo que ele tem, ele reconhece aquele... Abrir uma igreja perto da minha casa que é assim, segunda-feira o culto pelos endividados, terça os que têm problemas de drogadição na família, quarta aqueles que têm problema de emprego, quinta os que têm problema de saúde, inteira. E aí todo mundo pessoal vai lá depositar. Que é aquela coisa de ópio do povo mesmo. Agora, não adianta a gente falar isso. É preciso ver que mecanismos de envolvimento são operados aí e mostrar que o povo... Com atividade decente, digna, séria. Exatamente. Essas questões que aí. não é inimiga da espiritualidade não, mesmo, e nem mesmo da religiosidade. É inimiga do estelionato religioso. Tem alguns cultos judaicos, eu já participei de alguns, que são, assim como tem dos cristãos também, tradicionais, que são comoventes, né? A história do Antigo Testamento, da Torá, que fala da libertação do povo judeu da escravidão do faraó no Egito, é simplesmente comovente, porque é uma história de emancipação humana, é uma história de você abrir caminhos e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é uma regra que vale até para quem não tem religião. É verdade. Né? O bem material é finito. O bem imaterial da amizade, do respeito, do caráter, da bondade, da alegria, da justiça, da igualdade, esse não, o tempo não corrói. Ô Chico, e o Flamengo, hein? Como é que você se sente vendo os jogos do Flamengo, torcendo? Eu estou torcendo a gente vive sonhando no futuro com o que já aconteceu no passado. Eu fico sonhando com o Flamengo do Zico, do Júnior, do Tita, do Leandro, do Adílio, do Andrade, do Júlio César, do ponta esquerda. Esse Flamengo que brilhou e que está custando a voltar. Mas na volta. Eu acho que sim, eu acredito que essa nova diretoria... Você gostou da contratação do Mano? Gostei. Sabe por quê? Eu acho que ele é um cara sério, que estuda, que entende de futebol. Ele é rápido para decidir as coisas. Eu adoro isso. Decide, tá ruim, tira fora, põe outro. E mais. Não tem negócio com ele. Ele estava acertando a seleção brasileira. É verdade, ia demorar um pouquinho mais. Quando o time começou a ganhar um padrão, veio esses cartolas da CBF, tiraram ele. Mas também acho que quem tá lá tá bem. Não, tá bem, mas se pensar bem, é o estilo humano, o padrão humano aí. Ele não gosta de centroavante rombudo, ele tem que ter atacante, mas o cara tem que ter mobilidade, habilidade bola, e tal. Então eu estou esperançoso. Agora, eu estou indignado com o Flamengo não jogar mais no Rio, né? Não vai jogar. A turma que comprou lá o Maracanã está fazendo jogo duro. Isso é uma etapa que vai ser vencida. E querer tirar o bumbo, a percussão da torcida e a bandeira, aí esse Maracanã ascético, com torcida de futebol parecida com torcida de tênis em Wimbledon, não funciona. Não Hoje, no dia que nós estamos gravando esse programa, nós estamos fazendo agora, porque ele é gravado, o Flamengo está decidindo a sua contratação em relação ao Maracanã. 2 ou 3 questões pequenas estão impedindo o acerto com o grupo que manda o gestor, né? Os gestores, o Flamengo está querendo participar de todas as atividades do estádio, ou seja, quer participar do bar, quer participar dos camarotes, quer participar daquele outro naco de cadeiras maravilhosas que tem ali e que os gestores... Onde era arquibancada mista. Isso, e onde os gestores querem ficar só com aquilo ali e querem que o Flamengo... Os gestores do Flamengo querem que haja um lado específico para a nossa torcida e provavelmente quando o nosso programa for à esquerda das tribunas. É, isso aí. Isso tudo vai estar resolvido já. É bom, porque o Maracanã, por mais que ele tenha mudado muito, ficou menor, mais bonito, mais caro, mais embranquecido num certo sentido, mas é um palco delicioso, né? Eu tomara que saia esse acordo e é curioso, porque e se for muito melhor para o Flamengo do que o contrato que o Fluminense fez? Dane-se mas o quem tem mais torcida, né? Somos nós. Quem enche lá. É isso aí. Então vamos ver. Agora eu tenho esperança, quer ver? Eu acho que o Gabriel é um cara bom de bola, menino que pode crescer muito. Tem alguns, o Marcelo Moreno é um centroavante bom. Eu gosto muito do Nixon. O Nixon tem que amadurecer ainda, né? Tem um Rodolfo aí que está esquecido, eu não sei o que aconteceu. Daqui a pouco o Mano vai descobrir. E o Adrian é um craque? Já gostei mais dele. Né? Ele pintou o cabelo de amarelo, tô fora, cara. Tá preocupado com outras coisas.
Não sei, eu não tem tô uma gostando. garotada ali que pode ajeitar. O próprio Rafinha, que é magrinho, mas corre e se esforça. Enfim. Eu acho que a gente precisa voltar a ter um time de qualidade. Não vai ter. Eu não quero torcer, como nos últimos 3 ou 4 anos, para evitar não o cair, rebaixamento. Deus me perdoe. Mas será que esse ano vai ser isso também? Não vai não. Nós vamos sair dessa área já já. Ô, meu irmão querido, nós estamos infelizmente encerrando essa conversa no ar. Nós vamos continuar batendo esse papo o resto das nossas vidas. Beleza. Eu queria te oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras para você fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, o Menorá sempre me ilumina, me acolhe, me dá muito prazer de existir, de fazer política, de exercer mandato, especialmente pela figura do Ronaldo, do Gon. Já vivemos muita coisa boa, temos uma amizade de fraternidade intensa, de confissões, de amores, paixões, luta pela vida. Fiquei muito comovido quando revi com minhas filhas o Diário de Anne Frank, que o seu filho dirigiu, e uma filha sua trabalhava também ali no Teatro Maison de France, e com o nosso Milton Gonçalves também. Foi muito bacana, eu falei, puxa vida, olha o Ronaldo, hein, daquele jeito rombudo dele, colocando filhos com tanta sensibilidade artística, e isso é o sangue, né? Eu acho que a gente vai gerando descendentes. Chega uma época da vida que a gente se sente já na etapa final, né, ainda que longa, ninguém está querendo morrer nem passar, mas aí você olha um pouco já o tempo vivido, né? E tem alegria. E está aqui essa conversa inusitada. Nenhum outro programa de televisão possibilitaria uma conversa tão franca como essa. Então, só por isso valeu. Tomara que você aí que está do outro lado tenha achado o mesmo, tenha sentido o mesmo, que isso faz bem para a vida. Felicidades. Menorá na TV entrando no ar, se Deus quiser, na quarta-feira que vem às 10 horas da noite, também pelo canal 14 da NET. E em todos os horários, diariamente, que você já se acostumou a ver as nossas repetições. Nos vemos lá.